muito a se aprender com o passado. É verdade que muitas partes da história pode parecer sem vida e tediosa a muitos de nós, mas isso está de longe de ocorrer com a história da bruxaria. Ela está muito viva e cheia de episódios empolgantes, gente. Então, muitos livros foram escritos sobre a origem da bruxaria e a vasta maioria sofreu com preconceito. Mas um pouco dentre os mais recentes publicados contaram a história com exatidão, ou com tanta exatidão quanto se puder apurar. A falecida doutora Margaret Murray, que eu vou citar bastante aqui, procurou e viu as origens da bruxaria na era paleolítica, 25 mil anos atrás. Então, gente, presta atenção. A bruxaria está ligada a 25 mil anos atrás. Ela é uma tradição que está muito viva dentro da cultura ocidental e a cultura oriental, porque ela está dentro de nós desde 25 mil anos atrás. É uma coisa muito gratificante de a gente conhecer. A Margaret Murray, ela via a bruxaria como uma linha mais ou menos contínua até o presente, como uma religião organizada de modo pleno em toda a Europa Ocidental durante o século antes do cristianismo. Recentemente, os estudiosos têm contestado muito do que Murray disse. Entretanto, ela conseguiu apresentar muitas evidências tangíveis e muito material que nos introduziu a pensar como um provável desenvolvimento da magia, religião, em vez da bruxaria propriamente dita, tá? Suas teorias ainda são respeitadas. 25 mil anos atrás, o ser humano paleolítico dependia da caça para sobreviver. Apenas o sucesso da caça garantia alimentos para comer. Para eles, para aquecer e abrigar e outras coisas, ferramentas e armas naquela época que eles conseguiam, acreditava-se muito na multiplicidade de deuses, onde surgiu muitos panteões que hoje em dia a gente cultua e que foram cultuados, tá, gente? A natureza era impressionante, graças à reverência e ao respeito pelo vento impetuoso, pelo violento relâmpago, pela voz corrente dos seres humanos e etc. Fez de cada um a sua divindade um deus. Isso é o que chamamos de animismo. Um deus controlava o vento, um deus controlava o céu, um deus controlava a água e etc. Mas acima de tudo, um deus controlava a caçada, que era o deus mais importante, um deus da caça, tá? Bom, vamos falar então também das pinturas rupestres da era paleolítica, da parte dessa história da bruxaria, de como ela começou. A maioria dos animais caçados tinha chifres, por isso o ser humano primitivo representava o deus da caça também com chifres. Uma das ideias que a gente pode citar aqui é o deus cornífero. Ele é representado como metade humano e metade bode, ou em algumas pinturas, ou também como um chifre de cervo e forma humana. Mas vamos lá. Então, a maioria dos animais que eram caçados naquela época tinham chifre, e essa foi a representação que eles davam ao deus da caça. Essa foi a primeira vez que a magia se mesclou com os primeiros passos vacilantes da religião. A primeira forma da magia foi talvez a variedade simpática, coisas parecidas tinham efeitos parecidos. Pensava-se semelhante e atraía semelhante. Se fizesse uma estrutura de visão com argila de tamanho natural, ela fosse atacada e morta, então a caça a um bisão de verdade também terminaria na morte do animal. Ou seja, naquele povo paleolítico, eles acreditavam muito que você colocando ou criando uma estátua de um animal e você matando ele, você teria capacidade de fazer isso. Nada mais do que uma prática e um treino, tá? Então,